E o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, ide por todo o mundo, ensinando e pregando o Evangelho a cada uma pessoa nas partes mais remotas da terra. Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley. A seguir em Contato, a unidade do Espírito. O pecado divide, ele separa e fragmenta. Se você olhar bem no começo das Escrituras, o que você encontra? Encontra o pecado separando a primeira família de Deus. Então você o encontra separando aquela primeira família do Jardim do Éden. E ao longo de todos os séculos, desde o princípio dos tempos, o pecado tem sido um separador, um divisor e um fragmentador. E é exatamente disso que se trata a salvação. Porque o propósito de Deus na vida é reunir a humanidade consigo mesma e uns com os outros. De fato, quando você fala sobre reconciliação, por exemplo, quando a Bíblia fala de reconciliação, Paulo disse que Deus estava em Cristo Jesus reconciliando o mundo consigo mesmo. Reconciliação significa trazer de volta um relacionamento correto, aquilo que estava afastado e separado de Deus. E eu quero que você abra, por favor, em Efésios capítulo 4. Quero que observe o que ele diz, vou ler esses 6 primeiros versículos. Ele diz: Eu, portanto, prisioneiro, capítulo 4 agora. Eu, portanto, prisioneiro do Senhor, suplico a vocês que andem de modo digno da vocação com a qual foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, sendo diligentes em preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Então ele diz: há um só corpo e um só Espírito, assim como também vocês foram chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Agora, outros versículos, até o versículo 16, em que ele trata do mesmo assunto da unidade do Espírito. Agora, às vezes a palavra unidade pode ser uma palavra ruim ou mal utilizada, ou às vezes uma palavra boa. Se unidade significa que todo mundo vai concordar sobre cada tipo de coisa, não é disso que estamos falando. E logo no início eu quero ser claro sobre algo aqui. Primeiramente, todos nós sabemos que vivemos em um mundo decaído. Ou seja, temos o incrível poder de Deus deste lado, então temos o grande poder de Satanás por aqui. E Deus e Satanás estão se enfrentando em uma batalha pela humanidade. E Satanás, com todo o seu poder, está fazendo tudo o que pode para destruir este mundo e destruir o reino de Deus e destruir o programa de Deus. Deus vencerá absolutamente. Mas até o dia em que Jesus Cristo vier e encerrar toda essa questão e limpar toda a bagunça que Satanás criou, nós vamos viver em um mundo decaído. E não apenas vivendo em um mundo decaído, mas vivemos em meio ao mal, à maldade, à vileza de todos os tipos. E não só isso, todos nós que somos filhos de Deus, fomos salvos pela graça de Deus através do sangue de Jesus, também somos habitados pelo Espírito Santo e, portanto, temos uma natureza diferente. Então, quando nascemos de novo, nos tornamos uma nova criatura em Cristo. Mas o que isso não significa que Deus tirou toda a nossa natureza carnal, ou seja, quando a Bíblia fala de carne. Se uma pessoa, por exemplo, talvez você seja um novo crente e se pergunte o que quer dizer carne? É carne e sangue? Não. Quando o apóstolo Paulo fala sobre carne, está falando sobre essa humanidade, essa natureza carnal. Temos 5 sentidos, ainda podemos ser tentados, ou seja, esta parte de nós que tem a sensação de que queremos fazer às vezes o que não é certo, a outra parte de nós quer fazer o que é certo, então aquela parte de nós que não quer fazer a coisa certa e ser obediente a Deus é o que nós chamamos de natureza carnal. E todos nós temos. Então, à luz do que Paulo está prestes a dizer nesta passagem, temos que lembrar de 2 coisas. Vivemos em um mundo decaído, número 1, Satanás sempre trabalhando. Ele está trabalhando não apenas entre as pessoas perdidas, mas também entre as pessoas salvas. Está trabalhando no mundo de negócios, na política, na educação, na ciência. Está trabalhando em todos os aspectos, trabalhando na igreja, na vida de todo mundo, que possivelmente pode. E à luz de tudo isso, o apóstolo Paulo diz nesse versículo, ele diz, sendo diligentes em preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Agora, vamos olhar aqui e ver a base de tudo que Paulo diz aqui sobre ser diligente para preservar a unidade do Espírito. Ele diz agora, um corpo. O que é que ele quer dizer com isso? Quando a Bíblia fala sobre o corpo, exceto quando está se referindo a um corpo humano físico, está se referindo à igreja. Eis o que ele está dizendo. No corpo local, ou seja, na igreja, no corpo de Cristo,
O corpo de Cristo não pode funcionar adequadamente a menos que cada parte dele esteja fazendo sua parte. Eis o que significa. Não existe isso de um membro sem importância na igreja. Cada membro é importante. E você vai notar que há 3 locais discutindo os dons. Em 1 Coríntios, capítulo 12, no caso, vai ser um deles, falando sobre os dons que Deus nos deu e que cada pessoa deve agir de acordo com o seu dom. E assim o corpo deve funcionar em unidade. Unidade de mente e coração. Não quer dizer que sempre concordaremos sobre tudo, mas que no nosso espírito marchamos juntos, caminhamos juntos na mesma direção, no mesmo propósito. É do que ele está falando quando diz: um corpo é o que nós somos, um corpo. Então, se notar a outra forma como ele diz isso, volte àquela mesma lista. Ele diz que nós somos um só espírito em Cristo. Então, se observar, ele diz que somos um só espírito. O que ele quer dizer com um só espírito? Simplesmente que não significa que não existam muitos espíritos por aí, existem muitos espíritos malignos. E você vai lembrar que no capítulo 2 de Efésios, versículo 2, Paulo fala sobre o espírito desta era. A era em que vivemos é um espírito maligno. E preste atenção, as pessoas podem ter espíritos malignos, acredite. Podem ter espíritos malignos, nenhuma pessoa pode ser. Nenhum crente que é habitado pelo Espírito Santo pode ser possuído pelo diabo. Você não pode ser possuído pelo Espírito Santo e pelo diabo. Pode ser atormentado pelo diabo. Pode ser perturbado pelo diabo. Pode ter todo tipo de problemas em batalha espiritual. Mas você só pode ser possuído por Deus, não por Deus e o diabo. Agora, muitos espíritos malignos, mas há somente um Espírito Santo. E esse Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. Quando eu penso em alguma seita que estou pensando agora, que não acredita na Trindade, não acredita no Espírito Santo, como é possível você viver uma vida piedosa quando você ignora, ostraciza e tem absoluta e total incredulidade sobre a pessoa da Trindade que vive dentro de você para capacitá-lo a viver a vida cristã, porque não há uma única pessoa que tenha dentro de si a força para viver a vida cristã separado da presença do Espírito Santo que veio para nos capacitar a viver a vida que devemos viver e fazer a obra que Deus nos chamou para fazer. É totalmente impossível. Então, quando encontro uma dessas pessoas, eu logo digo: amigo, você está fadado ao fracasso. Como assim fadado ao fracasso? Não pode viver a vida cristã, porque ninguém pode, separado do Espírito Santo, se você nega a sua presença, nega a sua divindade, nega que ele é parte da Trindade, como vai viver a vida cristã? Não tem como viver. Ouça, já é difícil com ele, amém? Imagine tentar viver a vida cristã sem ele. Ele habita em nós, ele nos selou. Ele é o nosso guia, ele é aquele que nos selou por toda a eternidade. E ele é o nosso professor. Você não poderia entender João 3,16 sem o Espírito Santo, não entenderíamos nada sem o Espírito de Deus. É por isso que, quando você é salvo, você diz: isso que significa. Meu Deus, esse livro é um livro tão fascinante. Por quê? O que acontece é que o Espírito de Deus abre seus olhos e você é capaz de discernir coisas espirituais. Então ele diz que há um só corpo, somos todos parte dele. Temos o mesmo Espírito, um só Espírito. Então, o que ele quer dizer quando fala sobre esperança da nossa vocação? Bem, nossa vocação é para a salvação. Nossa vocação é para uma vida de obediência, nossa vocação é para uma vida de santidade. Mas quando ele fala sobre isso aqui, está falando sobre a esperança da nossa vocação. Qual é a esperança da igreja? Vou te dizer o que não é. A esperança da igreja não é que um dia desses nós vamos finalmente evangelizar tão bem, será tão bem que finalmente todos serão salvos. Sabia que tem gente que acredita nisso? Eles acreditam que Jesus não está voltando até que o mundo seja redimido. Bem, graças a Deus eu não creio nisso. Primeiramente, a Bíblia não ensina isso, você tem que forçar muito a Escritura para acreditar que vamos finalmente endireitar esse mundo e então Jesus virá. Não, a esperança da igreja a esperança da nossa vocação é que Jesus Cristo está voltando e vai arrebatar deste mundo perverso e vil todos os que creram nele e nos levar para o céu. É então que o julgamento chegará. Quando você lê o livro de Apocalipse, a promessa do julgamento de Deus sobre esta terra, não é enquanto estamos aqui, é depois que ele nos tiver levado embora. A esperança da nossa vocação como crentes é a vinda do Senhor Jesus Cristo e o nosso arrebatamento. Bem, quando falamos sobre o corpo de Cristo, estamos falando sobre todos os crentes do mundo. Se Jesus Cristo viesse agora mesmo, não faria qualquer diferença onde cada um estivesse. Seremos arrebatados instantaneamente, vê? Não vai haver nenhuma parcialidade no céu com Deus. Ele vai ver a todos nós como filhos. Ele vai nos amar a todos como filhos, porque somos parte do corpo. Ele diz:
Na esperança, nós temos uma vocação. Então, se você observar, ele diz um Senhor. Agora, se eu perguntasse quantos de vocês têm um Senhor, provavelmente todos os crentes levantariam a mão. Mas vou te fazer uma pergunta. O Senhor Jesus Cristo está governando e controlando a sua vida. Não quero dizer que em todos os momentos que você nunca peca, não quero dizer isso. Mas que sua vida está comprometida com Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Percebe? Você não vê os discípulos o chamando de Jesus. O chamavam de Senhor. Eles reconheciam o seu senhorio. Eles reconheciam o seu lugar de direito como soberano, aquele que tinha o direito de controlar. Agora vamos abrir em 1 Coríntios 8, versículo 5. Ele diz, pois ainda que haja também alguns que se chamam deuses com D minúsculo, quer no céu, quer na terra, assim chamado. Como de fato há muitos pequenos deuses com D minúsculo, e muitos senhores, há muitas pessoas por aí se chamando Deus, se chamando de Senhor. Ouça o que ele diz. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem nós existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por quem são todas as coisas, e existimos através dele. Há um só Senhor, e é o Senhor Jesus Cristo. Este é o mesmo Senhor que se assentará no julgamento, perante o qual compareceremos, não para prestar conta da nossa vida se seremos salvos ou não, mas ele é o Senhor perante o qual compareceremos e receberemos as recompensas por toda a eternidade. Há um só corpo, há um só Espírito, só uma esperança. E como ele diz aqui, há um só Senhor, e essa pessoa é o próprio Senhor Jesus Cristo. Agora, não apenas um só Senhor, mas ele diz uma só fé. O que isso significa? Será que? Digo, não temos todos a nossa fé? Sua fé, minha fé, a fé dele, a fé dela? Não. O que ele está se referindo aqui, está se referindo, se você abrir em Judas, olha, o penúltimo livro da Bíblia, abre em Judas, por favor. E em Judas, ele identifica o que eu acredito que Paulo está se referindo aqui. Porque nos dias do Novo Testamento, eles tinham, quando o apóstolo Paulo, na época que ele apareceu, começou a escrever estas cartas e a ensinar, eles tinham um sistema de fé. Agora escute como ele diz isso em Judas. Ele diz, amados, enquanto eu empregava todo esforço para escrever a vocês acerca da nossa salvação comum, sentia a necessidade de escrever a vocês, apelando para que batalhem diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Agora, sobre o que ele está falando aqui? Eis o que ele está falando. Ele está falando sobre o que acreditamos, ou seja, na época em que o apóstolo Paulo apareceu, o que acreditavam sobre quem Jesus Cristo era, sua morte, sepultamento, sua ressurreição. Paulo ele fala sobre justificação, reconciliação, redenção. Ele falou sobre a morte expiatória de Jesus Cristo, sobre a igreja, nosso relacionamento com a igreja, com uns com os outros, nossas crenças, comportamento. Ou seja, naquela altura, havia um sistema de crenças. Havia um depósito da verdade. E essa é a verdade pela qual eles viviam. E isso que ele estava dizendo, estou apelando a vocês, que vocês trabalhem, que defendam, que permaneçam firmes no que acreditam. Há apenas uma fé. E se alguém disser, bem, sobre o que é a vida cristã é totalmente sobre Jesus Cristo. É sobre a nossa fé nele, e a nossa fé nele governa sobre tudo mais que fazemos. Temos um sistema de crenças, então. Ele diz, vocês devem batalhar por isso, defender isso, proclamar isso, mas não desistam e não deixem que alguém roube de vocês a fé que vocês têm. Então, quando ele fala sobre uma só fé, é a isso que ele está se referindo aqui, falando de um só Senhor, uma só fé, um só batismo e assim por diante. Então, se observar, ele diz, não só isso, ele diz um só batismo. Você diz, estou chegando aí. Porque há mais de um batismo, então, vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 12 por um momento, e veja isso. Porque nesse capítulo 12 e versículo 13, eis o que ele diz. Pois em um só Espírito, o Espírito Santo, nós fomos todos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Agora, ele diz um batismo. Agora, o que isso quer dizer? Eis o que quer dizer. Quando você e eu fomos salvos, o Espírito de Deus nos colocou, por assim dizer, em relacionamento com Jesus Cristo para que nos identificássemos com Ele. Somos seus seguidores. Nós cremos nele. Nós somos parte dele. Ele é parte de nós. Ele disse, estou habitando em vocês e vocês habitando em mim. E assim, esse é o nosso batismo espiritual. Isso é o batismo. Agora, o que fazemos quando pegamos as pessoas e as colocamos aqui, neste tanque, e as batizamos fisicamente?
o que é isso? Isso é simplesmente algo físico, ou seja, uma expressão visível do que aconteceu antes. E é que morremos para o nosso velho modo de vida. Fomos sepultados, batizados pelo Espírito em Cristo Jesus e agora andamos em novidade de vida. É simplesmente uma expressão física. O Espírito de Deus nos colocando em Cristo, é isto que nos salva. Não estamos falando de 2 batismos, estamos falando sobre uma expressão do que o verdadeiro batismo é, que é o batismo do Espírito de Deus que nos colocou em Cristo. Você e eu não fomos salvos por algo que nós fizemos, nós fomos salvos respondendo àquilo que Deus fez na cruz, e foi o Espírito de Deus que nos selou e nos colocou em Cristo Jesus. Então, quando falamos sobre um só batismo, é a isso que ele se refere. Então, é claro, ele diz um só Deus. Agora, olhe como ele diz isso, Ele diz um só Deus e Pai. Ouça, se você fosse membro de qualquer outra religião no mundo, não estaria dizendo isso. Estaria falando sobre seu Deus e, acima de tudo, muitas vezes, medo, incerteza. Mas nós podemos dizer, meu Deus e meu Pai. E observe o que ele diz sobre ele. Ele é um só Deus, um Pai de todos, que está acima de todos, o governante e controlador soberano do universo. E ele é para todos. Ouça, o que ele está fazendo nesta vida é através dos seus filhos. E ele diz, e em todos, e ele está vivendo dentro de cada um de nós. Olhe para a tremenda ênfase que Deus está colocando na unidade do Espírito. Ouça, há apenas um corpo, o corpo de Cristo, só uma esperança, um só Espírito. Ele diz, há apenas uma esperança nesta vida, e é a esperança que Deus nos deu, um Espírito. Ele diz, toda essa unidade, o que é isso? Esse único Deus, único Senhor. O que ele quer nos ajudar a ver? Que você e eu somos uma parte vital, individual, pessoal e amada do corpo de Cristo. Não há uma única pessoa aqui dentro que não seja importante e ninguém aqui dentro mais importante que o outro. Agora veja isso, vamos a alguns versículos que você deve ter pensado bem. Como pôde esquecer deles? Veja isso. Versículo 2. Porque o que eu quero falar agora sobre toda a ideia do que se espera de mim, se eu vou andar e se eu vou ajudar a preservar a unidade do Espírito. Ora, a unidade do Espírito é o que Deus cria, mas eu tenho uma responsabilidade, ou ele não teria dito, seja diligente em preservá-la. Então ouça com atenção, veja isso. Cada um cristão, não faz diferença quem você é, onde esteja, cada um crente tem a obrigação pessoal de contribuir para ajudar a manter a unidade do Espírito no corpo de Cristo. Todos temos essa responsabilidade. Agora, aqui está o que ele faz. O que ele faz nessa passagem, ele lista 4 características. Veja no versículo 2. Com toda a humildade e mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Agora vamos pensar nisso por um momento. Veja isso. Como eu posso viver neste corpo no corpo de Cristo, de tal maneira a promover a unidade e a união do Espírito? Bem, ele diz que há 4 características que precisamos. Observe. Em primeiro lugar, ele diz humildade. Agora, essa é a única característica. Se você disser eu a tenho, acabou de perdê-la. Porque você não pode tê-la e se gabar disso. Agora, o que é humildade? Bem, essa é a forma mais simples de descrever a humildade, talvez se lembre dela. Vamos pegar as letras J-O-E, vamos fazer um acróstico. Jesus primeiro, J. Outros segundo. E eu o último, J-O-E. Sabe o que é humildade? Humildade é como eu olho para a minha vida. É Jesus em primeiro em minha vida, os outros em segundo e então eu como o último. Ou seja, eu coloco em primeiro como prioridade em minha vida. As outras pessoas em segundo e eu por último. Agora, um espírito humilde diz, bem, Senhor, eis a minha vida, o que quiseres fazer comigo. Obrigado pelo senso de direção que me deste, vou dar o meu melhor com a maior diligência possível. E o que quiser fazer com a minha vida, isso é contigo. Se quiser me exaltar, ótimo, se não quiser, tudo bem. E vê, uma pessoa que tem o espírito certo nunca vai querer mandar nos outros. Agora ouça com atenção. Ouça, se você faz isso, deve se envergonhar de si mesmo. Qualquer vez que fizer isso com alguém, fazer com que eles se sintam menos do que são, se você acha que fazer isso é bom de alguma forma, você não entendeu nada. Deus odeia o orgulho, ele odeia a arrogância,
Ele odeia esse tipo de coisa. Somos todos salvos pela mesma graça e habitados pelo mesmo Espírito, e o Espírito que odeia o orgulho em uma pessoa, odeia o orgulho em outra pessoa. Então ele diz, você sabe, se o corpo vai trabalhar junto e a igreja vai avançar, então existe um espírito de humildade. Então ele diz mansidão. O que quer dizer mansidão? Em algumas traduções a palavra é brandura. Muitas pessoas acham que mansidão significa o quê? Fraqueza. De onde tiraram essa ideia? Só porque as palavras combinam? Sabe o que mansidão realmente significa? Significa força sob controle. O que é uma pessoa mansa? Não é uma pessoa fraca. Uma pessoa mansa é uma pessoa forte e é firme e que não se irrita facilmente, que não perde o rumo, é alguém que pode enfrentar dificuldades, sofrimentos, provações e críticas e falsas acusações e tudo mais e quer saber. Não se desvia do caminho, não se abala, mas permanece de pé, firme, dando graças a Deus. Então ele diz não apenas mansidão, mas qual a próxima palavra? Paciência. Mas sobre o que é que ele está falando aqui? Estamos falando sobre o corpo de Cristo, trabalhando junto, se movendo junto, porque está falando sobre paciência. Simplesmente uma pessoa que tem a capacidade de não se precipitar antes do tempo de Deus, não passar à frente de Deus, ser capaz de suportar as críticas, dificuldades, o que quer que seja, e não retaliar, não se vingar, ter o poder de ser vingativo se você quisesse, mas não faz. Por quê? Porque sua fé e confiança está no Senhor. Então, quando ele fala de longanimidade aqui, o que é que ele quer dizer? Quando ele fala sobre tolerância do que ele está falando aqui, significa isto. Vamos colocar como se diria em Atlanta, Georgia. Você quer ouvir? Aqui o que significa no bom inglês de Atlanta, Georgia, aturar alguém que é insuportável. É exatamente o que significa. Adorá-los. E todos nós já vimos pessoas e conhecemos pessoas, é claro, não recentemente, naturalmente, mas já vimos pessoas e conhecemos pessoas que, de alguma forma, são insuportáveis. Bem, agora, uma pessoa que é tolerante é uma pessoa que atura isso. Eu me lembro que eu tinha 2 cachorrinhos e havia um cachorro grande que vinha no meu quintal e meus cachorrinhos pareciam um cachorro quente. Ficavam dessa altura do chão e aquele cachorro grande, com sua boca grande, um grande dog alemão, poderia ter engolido qualquer um deles. Meus cachorrinhos latiam e, como posso dizer, pareciam dar um chilique. Ele simplesmente saía andando, olhava para eles daquele jeito e simplesmente continuava. Isso é ser tolerante? Não comê-los vivos, mesmo que você pudesse. E todos conhecemos pessoas assim. Bem, como o corpo de Cristo, como nós funcionamos e como protegemos a unidade do Espírito. Nosso próprio Espírito. Seja tal que não nos consideremos melhores que ninguém. E que sejamos mansos em resposta às pessoas e pacientes em tudo que Deus está fazendo, na vida de comunhão e tolerantes com os outros, que são difíceis de lidar e conviver. Você não pode, preste atenção, você não pode estar na vontade de Deus sem ter comunhão com algum corpo local. Não pode, porque é aqui que nós funcionamos juntos. É aqui que encorajamos uns aos outros. Aqui é onde nos tornamos um. Não existe cavaleiros solitários na vida cristã, mas eu preciso de você, você de mim, precisamos uns dos outros. E unimos nossos corações, nossas mãos, nossas almas, nossos seres, nosso dinheiro, nosso tempo, nossos esforços, nossos dons e talentos e vemos Deus fazer sua obra maravilhosa. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Quase todo mundo conhece a história de Davi e Golias em 1 Samuel, capítulo 17. Superficialmente, soa como a história de um azarão, um jovem garoto derrotando um guerreiro experiente. Mas um olhar mais atento revela que é muito mais que isto. Esse momento decisivo se desenrolou no Vale de Elá, a fronteira entre Israel e a Filístia, um lugar cujo nome significa literalmente fronteira de sangue. Golias entrou no campo de batalha zombando de Israel e todo soldado tremeu. Diante da situação desesperadora, Davi, um garoto pastor de Belém, deu um passo à frente e disse: que o coração de ninguém desfaleça, o seu servo irá e lutará. Ele fez o que ninguém mais estava disposto ou era capaz de fazer. Bíblias e sermões infantis costumam nos dizer para sermos como Davi, para ficarmos firmes e lutarmos contra os seus gigantes.
Mas isso não é sobre você ser o herói, é sobre você precisar de um. Até mesmo a descrição de Golias nos aponta para esta realidade. Ele usava uma armadura de escamas de bronze sobrepostas, como uma serpente, em pele metálica. A pedra de Davi atingiu a cabeça dele e, para selar a vitória, sua própria arma se voltou contra ele. Foi mais que um triunfo no campo de batalha. Ecoava Gênesis 3:15, onde Deus prometeu que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Em Elá, Davi prefigurava Jesus, o campeão maior de Belém, que pisou no campo de batalha em nosso favor. Na cruz, Satanás pensou que a vitória era certa. Mas assim como Davi triunfou sobre Golias, Jesus desarmou os principados e potestades, esmagou inimigos e expôs a vergonha pública. A batalha é do Senhor e ela foi vencida no Calvário. O Vale de Elá sussurra a mesma verdade que a cruz grita. O campeão luta por você e o seu triunfo é seu. Você já alcançou a vitória, você não tem que escalar para a vitória, não tem que correr para a vitória, não tem que andar para a vitória, não tem que lutar pela vitória. Ele diz que a vitória já foi vencida. Quem conquistou a vitória? Jesus conquistou a vitória. Onde ele a conquistou? Ele a conquistou na cruz. Ele conquistou sua salvação lá, conquistou sua crucificação lá e derrotou o diabo lá. E ouça, quando Satanás foi derrotado e Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, o que foi a proclamação de Deus para o mundo, e que todo o sacrifício expiatório havia sido aceito e que Jesus Cristo era o vencedor. Esse foi o grito da proclamação de vitória e liberdade. A batalha acabou, a vitória foi conquistada e o povo de Deus está eternamente seguro nele. It's called a sermon companion, something that InTouch provides. It's really good because it sort of helped me to make sure that I got everything out of the sermon. It provides questions for the text of the sermon that I was watching. It's helpful to me for connecting even more with Dr. Stanley's messages. I think we need more of that in our lives, right? Você ama seu devocional diário em contato? Eu amo meu devocional em contato. Mas você pode estar se perguntando se as letras estão ficando menores esses dias. As letras estão menores? Não poderiam ser meus olhos? O devocional diário em contato agora está disponível em letras grandes. Enquanto outras impressões parecem estar ficando menores, a nossa está ficando maior. Isso é muito melhor. O devocional diário em contato agora é disponível em letras grandes e fáceis de ler. Peça o seu hoje mesmo. No princípio, Deus criou. Essas palavras são o fundamento de tudo. A sagrada palavra de Deus é inestimável na vida de um discípulo de Jesus. Ele é o Messias há muito esperado. Isso é enorme. Não se pode fugir de ver Jesus em todos os lugares na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Minha fé deve estar baseada na palavra de Deus. O que a Bíblia diz. Em contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas fiéis.